Olá, vamos aprender hoje a influência que tem os nomes hebraicos? Nós temos duas pessoas que tiveram uma grande relevância na história bíblica, uma para o bem, outra para o mal. Nós vamos lembrar que quando o rei Davi, antes dele ser proclamado rei oficialmente pelas tribos de Israel, ele foi muito perseguido e numa dessas fugas, que Davi estava fugindo do rei Saul, tinha muitas pessoas ali com ele, Ele já estava ali formando o seu exército. E ele passa pelo território de Judá, aonde existia um homem muito rico naquele lugar. Um homem com muitas posses, Nabal. Nabal era um homem muito bem sucedido, tinha muitas posses. E Davi ele precisava de suprimentos, para o seu povo, para as pessoas que estavam ali com ele. Então, esse homem que se chama Nabal, Nabal em português, mas em hebraico é Narval. Muda o B para o V, Naval. E ele mandou a mensagem para Nabal, em hebraico Naval, ele vai dizer o seguinte: olha, Davi está aqui na redondeza e ele precisa da sua ajuda, ele precisa de alimentos, ele precisa de comida, porque tem muita gente aqui com ele. E se você ajudá-lo, Nabal, Deus, o Deus de Israel, ele vai te abençoar. Então o que acontece? A esposa de Nabal, que se chama Abigail, ela vai falar com Nabal, E ela fala para ele ajudar, Porque todos já sabiam que Davi tinha sido ungido pelo profeta Samuel. Já era uma coisa notória em todo o território de Israel que Davi tinha sido ungido, que ele tomaria o lugar do rei Saul, que ele seria o próximo rei. Porém, muitas pessoas via Davi como um traidor, E Nabal era uma dessas pessoas que via Davi como um traidor do reino, aquele que queria, tipo, puxar o tapete do rei, Que queria tomar o lugar do rei de uma forma ilícita, enfim. E para a surpresa de Abigail, Nabal vai falar para ela: olha, você sabia que Saul está oferecendo uma grande recompensa pela cabeça de Davi? Se eu entrego, hein? Se eu entrego Davi para o rei. Então, nesse momento, Abigail, ela não aceitou. Ela falou pro marido dela: olha, tome cuidado, hein? Porque o chão que você está pisando muito em breve pode desabar, em outras palavras. Então, naquele momento, diz o texto que Nabal, ele morreu. Naquela noite mesma, ele morreu. Tudo porque, tipo, ele amaldiçoou Davi, Ele ameaçou capturar Davi, ameaçou para entregar ao rei Saul. E o que Abigail ela vai fazer? Ela corre para falar com Davi, porque Davi havia prometido exterminar toda a casa de Nabal. Ou seja, muita gente ia morrer por causa daquele homem. Então ia morrer filhos, servos, homens, mulheres, porque Nabal havia pronunciado juízo sobre a cabeça de Davi. Então Abigail foi ao encontro de Davi, se prostrou aos pés de Davi, pediu misericórdia para Davi e falou que reconhecia a bênção de Deus sobre Davi e que Nabal já havia falecido. Então Davi diminuiu a ira dele, não matou, não destruiu ninguém. Ninguém foi morto da casa de Nabal pelas mãos de Davi. Inclusive, ele acaba casando-se com Abigail. Agora, se você olhar os nomes dessas pessoas, você vai ver um significado que existe, tão especial aqui nessa história. Por isso a importância dos nomes hebraicos, Às vezes as pessoas colocavam os nomes, e ainda hoje é assim, nomes que são significativos. Agora é um pouco difícil de entender porque o pai de Nabal,
colocaria esse nome no filho, porque o nome dele significa louco, né? Um homem louco. Quer dizer, se uma pessoa quer chamar outra pessoa de louca, você é um louco, eles falam você é um naval. Então, em hebraico, a palavra naval é um adjetivo que significa uma pessoa insensata, uma pessoa tola, uma pessoa vil, é uma pessoa que age de maneira imprudente. Esse é o significado do nome dele. E realmente, ele foi imprudente, não é verdade? Ele foi insensato. O nome dele expressava a natureza desta pessoa que se levantou contra aquele que foi ungido pelo próprio Deus. E agora um detalhe muito bacana, ao contrário de Abigail. O nome dela em português é Abigail, mas em hebraico é Averrail, quer dizer ave, né? Ave, raio. Então, ave significa pai, raio, virtude, força, Averrail. Então, quando a gente olha para o nome dessa mulher, o nome dela, né, a gente está vendo a força do pai. Av, pai. Raio, a virtude, a força do pai. Então você vê que a posição dela foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Ou seja, a natureza dela foi uma natureza diferente, né? Ela conseguiu enxergar em Davi essa virtude, essa unção que estava sobre ele, a unção que veio do Pai, a unção que veio de Deus. Então você consegue perceber como foi o destino das duas pessoas? O louco morreu e aquela que tinha a virtude do Pai acabou se envolvendo com o rei e se tornando uma das rainhas do reino. Então, entenda que os nomes hebraicos expressavam a identidade das pessoas, né? Os nomes que eram dados influenciavam suas vidas no decorrer da história delas. Então é bastante curioso, não é verdade? Então, vamos ficando por aqui. Depois estaremos aqui compartilhando com vocês, voltando com outras informações, outros ensinos que vai aumentar o seu conhecimento bíblico. Tá certo? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.